Oi, galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Física 1. Hoje a gente vai abordar o módulo 4, que fala sobre movimentos verticais. Primeiro a gente tem que ter em mente que o movimento vertical ele acontece em uma única dimensão, que é a vertical. Então a gente vai analisar aqui corpos que estão sendo lançados para cima, lançados para baixo, vai ver a diferença entre lançar um corpo para baixo e somente soltar o corpo. Isso tudo a gente vai estudar em movimentos verticais. Aqui a gente está preocupado unicamente com os movimentos que são na vertical. Existem outros tipos de movimento que a gente vai trabalhar mais na frente que vão incluir duas dimensões, a vertical e a horizontal. Aqui a gente vai trabalhar somente com a vertical primeiro, beleza? Eu coloquei dois exemplozinhos. Um que a gente está lançando um corpo para cima, então ele vai ter essa trajetória aqui ó, de subida. E o outro em que a gente está soltando o corpo, então ele vai ter essa trajetória de descida. Se a trajetória que ele faz é uma trajetória na vertical, então pronto, ele já é um movimento vertical. E aí eu pergunto para vocês, quando eu solto um corpo, por mais que eu não o lance para baixo, se eu só soltar o corpo, ele cai. Por que ele cai? Isso aí, ele cai por conta da gravidade. E a gravidade aqui na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é um tipo de aceleração. Então vamos lá, a gente está falando de um movimento que acontece em linha reta e que tem uma aceleração. É um movimento retilíneo uniformemente variado, concorda? Então todos os movimentos verticais que a gente vai analisar aqui fazem parte do grupo dos movimentos retilíneos uniformemente variados. E se esses movimentos fazem parte do MRUV, então todas aquelas fórmulas que eu tinha para o MRUV, eu posso aplicar também para os movimentos verticais. Vocês se lembram delas? Tinha V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V igual a V0 mais AT. E S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Torricelli, equação horária da velocidade, equação horária da posição. Galera, aqui a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado e eu já disse para vocês que a aceleração que a gente vai considerar aqui é a aceleração da gravidade. Então, eu vou fazer algumas adaptações ao longo dessa aula nessas fórmulas aqui. Fiquem tranquilos que todas as fórmulas que vocês vão usar nesse módulo são essas três aqui. Todas as variações de fórmulas que a gente vai aprender nesse módulo são variações que partem dessas fórmulas aqui. O que a gente vai fazer junto? A gente vai adaptar essas fórmulas para como elas costumam aparecer no exercício. Como assim? Nesse primeiro exemplo, eu estou lançando um corpo para baixo. Então, ó, eu estou jogando esse corpo para baixo, estou lançando ele para baixo. A trajetória que ele vai fazer é essa daqui, de descida, concorda? Vamos lá, é um movimento que acontece de forma retilínea, ele tem uma aceleração que é a aceleração da gravidade, essa aceleração é um valor constante, então faz parte do movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, todas essas fórmulas que eu tenho aqui se aplicam para o lançamento para baixo. Então eu vou reescrever essas fórmulas aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Se eu passar esse S0 para o outro lado, ele vai ficar como S menos S0, né? S final menos S inicial, que é ΔS. Então, eu vou escrevê-lo assim, mas saibam que representa a mesma coisa, tá? Só passei esse S0 para o outro lado. Vamos lá. Eu já disse para vocês que a aceleração que a gente tem aqui
é a aceleração da gravidade. Então, a primeira alteração que eu vou fazer é trocar em todos os lugares em que aparece a letra A por G, porque assim a gente não vai se confundir na hora de fazer a questão. Quando na sua prova, né, no seu teste, aparecer uma questão de lançamento para baixo, ele não vai te dizer que a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele vai dizer que a gravidade naquela região é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você já tiver visto alguma vez onde encaixar esse valor da gravidade, acho que fica mais fácil na hora de você fazer a conta. Então, vou fazer essas pequenas adaptações. Em todos os lugares que tem A de aceleração, eu vou trocar por G de gravidade. Galera, assim, eu vou precisar trocar algumas letras nessa fórmula. Então, eu preciso que vocês prestem toda atenção. Ignora a mensagem no WhatsApp, ignora a mensagem no Facebook, olha para a tela e presta bastante atenção. Vamos lá. Toda vez que eu tenho qualquer tipo de movimento, eu preciso prestar bastante atenção no meu referencial. Aqui, ó, como o lançamento é para baixo, eu tenho uma velocidade que aponta para baixo. A minha gravidade sempre puxa para baixo, né? Porque ela vem lá da fórmula da força-peso e tudo mais. A gravidade, ela sempre aponta para baixo. Aqui de preto eu tenho o vetor velocidade, que demonstra para onde o meu corpo está se movendo, qual é o sentido de movimento. E aqui eu tenho o vetor aceleração em verde. Eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Eu sempre vou adotar o sentido do meu movimento como sentido positivo. Então aqui, ó, se o meu movimento está sendo para baixo, eu vou adotar que para baixo é o sentido positivo. Sendo assim, todas as grandezas que apontarem para baixo serão positivas nessa minha conta. Então, já que a aceleração aponta para baixo, ela é positiva. Então, eu posso manter esses sinais de positivo aqui, tranquilo? Isso não vai fazer diferença no lançamento para baixo. No lançamento para cima, isso vai fazer total diferença. Então, guarda essa informação. Vamos lá. Outra coisa que eu posso mudar aqui é o seguinte, ó. Quando eu falo sobre ΔS, ou S final, S inicial, né? Eu estou me referindo às posições. O ΔS é o quanto o corpo percorre, é o deslocamento que esse corpo tem. Quando eu estou falando disso aqui na vertical, o deslocamento que esse corpo percorre corresponde à altura que ele desce, concordam? É a variação da altura. Eu tenho uma altura inicial, que corresponde à altura aqui, ó, no chão, e eu tenho uma altura final, que é a altura lá em cima, onde o meu corpo se encontra. Então, a variação da minha posição corresponde à variação de altura. Só para destacar, ó, eu estou usando como referência, como ponto de referência, o chão. Sendo assim, como o chão é o meu referencial, o chão é o meu ponto zero. E aí para cima eu vou tendo os outros valores de altura. 1 metro, 2 metros, 3 metros, tranquilo? Vocês também vão ver em alguns livros que a pessoa pode adotar o referencial como a altura máxima e aí ela vai contar essas posições para baixo, como 1 metro, 2 metros, 3 metros, ok? Eu vou sempre adotar que o chão é o nosso referencial. Eu acho que assim a gente simplifica muito a questão. Ela se torna muito mais fácil, muito mais visual. O chão é o nosso ponto de referência, o chão é o nosso ponto zero de altura, e assim a gente vai subindo 1 metro, 2 metros, 3 metros, até encontrar o valor da altura máxima, o valor da altura em que o corpo se encontrava. Já que esse deslocamento que o corpo percorre corresponde à altura que esse corpo desce, eu vou trocar deslocamento por variação de altura. Então, não vou mais chamar de ΔS, vou chamar de ΔH. Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Vou reescrever aqui do lado como as minhas fórmulas ficaram adaptadas para o lançamento para baixo, ó. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes G ΔH. V igual a V0 mais GT. ΔH igual a V0T mais GT
ao quadrado sobre 2. Ah, professora, mas eu preciso gravar essas 6 fórmulas aqui, então? Não. Essas fórmulas vieram das fórmulas do move adaptadas. Eu sei que quando eu estou no movimento vertical, a minha aceleração é a gravidade. Então, eu mudei onde tinha aceleração nessas fórmulas por g de gravidade. Eu sei que o deslocamento que esse corpo vai percorrer vai corresponder à altura que ele desce. Então, eu mudei deslocamento por variação de altura. Eu só adaptei essas fórmulas do move, beleza? Vamos para um outro tipo de lançamento vertical agora. Aqui eu tenho um lançamento para cima. Eu vou lançar um corpo para cima. Vai acontecer o seguinte, ó, a trajetória dele vai ser subindo. Se ele está indo para cima, a velocidade dele, o vetor velocidade, é um vetor que aponta para cima, o movimento dele é para cima, e a aceleração vai apontar para cima ou para baixo? Para baixo. A aceleração é sempre para baixo. Independente do sentido de movimento do corpo, a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. Se a gente estivesse tratando de um outro tipo de aceleração qualquer, aí ela até poderia ser para cima, mas a da gravidade é sempre para baixo. Então vamos lá. Como eu já tinha combinado com vocês no lançamento para baixo, eu vou considerar o sentido de movimento como positivo. Então, aqui, ó, eu vou considerar que é positivo tudo que está apontando para cima. Tudo que aponta para cima é positivo para mim. Então, a minha velocidade é um valor positivo. A aceleração da gravidade está apontando para baixo. Então, a gravidade e tudo mais nessa conta que apontar para baixo, eu vou considerar como negativa. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou escrever as fórmulas do move e depois eu vou adaptar o que for necessário. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V igual a V0 mais AT. Delta S igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos lá, vamos lá. Já falei com vocês que a aceleração é a aceleração da gravidade. Só que presta atenção, agora a nossa gravidade está apontando para o sentido que é negativo, não é? Então, eu tenho que mudar o valor, eu tenho que mudar o sinal da aceleração para um sinal negativo também. Então, além de substituir onde eu tinha A por G, eu vou trocar onde era mais A por menos G, beleza? Estou trocando o sinal para negativo. Porque a minha gravidade está apontando no sentido que eu considerei negativo. Se você quisesse considerar que para baixo é o seu sentido positivo, sendo assim, a sua gravidade continuaria com o sinal positivo, porém a velocidade mudaria o sinal para negativo, tá? Porque aí ela estaria apontando para o sentido negativo do seu referencial. Outra coisa que a gente já combinou aqui também é que essa altura, esse deslocamento que o corpo vai ter, né, subindo, é justamente a altura que ele sobe. Então, essa variação de posição é, na verdade, uma variação de altura. Eu vou trocar aqui também os deslocamentos por variação de altura. E aí, as nossas fórmulas vão ficar assim, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G delta H, V igual a V0 menos GT, delta H igual a V0T menos GT ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Mais uma vez, preciso gravar essas fórmulas? Não precisa. Precisa entender como a gente chegou nela. Sempre que está falando sobre lançamento, sempre que está falando sobre movimento vertical, a gente está falando sobre trocar a aceleração pela aceleração da gravidade e trocar a posição por altura. Você vai analisar o sentido de movimento do seu corpo é o que você vai considerar como positivo. Tudo que tiver para o sentido oposto, você vai considerar como negativo. Tranquilo até aqui?
Tem mais um exemplo de movimento. Esse não é um lançamento, é um movimento. Essa é a queda livre. Qual é a diferença da queda livre para o lançamento para baixo? Vamos lá. Quando eu lanço um corpo para baixo, eu jogo o corpo para baixo. Eu faço força para que esse corpo vá para baixo. Tivemos um imprevisto, né? Vamos lá. Quando eu só solto o corpo, eu não vou jogar para baixo mais. Eu não estou mais lançando para baixo. Eu simplesmente soltei. Quando eu só solto, eu considero queda livre. Eu não empurrei, eu não imprimi força para que esse corpo caísse. Eu apenas o abandonei. Eu só soltei. Quando eu faço força, quando eu lanço, eu tenho um lançamento para baixo. Quando eu só solto o corpo, eu tenho uma queda livre. Enfim, a queda livre vai provocar uma trajetória do corpo descendo, né? Porque quando eu solto alguma coisa, essa coisa desce. O sentido de movimento do meu corpo vai ser para baixo, então eu vou considerar para baixo como positivo. Aqui, para baixo vai ser o meu positivo. A aceleração da gravidade é sempre para baixo. Então, aqui eu tenho tanto velocidade quanto gravidade sendo valores positivos, tá? Vamos lá. Vou reescrever as formulinhas do move. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V igual a V0 mais AT. Delta S igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. A gente vai fazer aquelas transformações que vocês já viram, trocar a aceleração pela aceleração da gravidade. Vou precisar mudar o sinal aqui? Não vou precisar mudar, porque nesse caso a minha gravidade está apontando para o sentido que eu considerei negativo, que eu considerei positivo, perdão. Eu poderia considerar que para cima é positivo? Poderia. E aí eu teria que mudar o sinal, tanto da minha velocidade quanto da minha gravidade para negativo, ok? É sempre você que escolhe qual é o sentido positivo e qual é o sentido negativo. Eu acho mais fácil, mais simples, escolher como positivo o sentido de movimento do seu corpo, o sentido da velocidade do seu corpo. E aí, se for necessário, como foi aqui no lançamento para cima, você altera o sinal só da gravidade, tá? Vamos lá. Vamos trocar aqui a aceleração pela gravidade. Vamos trocar. Esse deslocamento que o corpo está percorrendo vai ser justamente a altura de queda dele, a altura que ele desce. Então, eu vou trocar deslocamento por ΔH. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, quando eu apenas abandono o corpo, ele não começa o movimento tendo uma velocidade inicial. Ele estava parado na minha mão. Quando eu solto ele, a velocidade inicial dele é a velocidade de repouso, porque ele estava parado na minha mão. A velocidade inicial desse corpo é 0. Então, esse é o diferencial da queda livre para o lançamento. No lançamento, você faz força para que o corpo vá para baixo. Então, ele já começa o movimento tendo um valor de velocidade inicial. Na queda livre, você só solta o corpo. Ele começa tendo uma velocidade inicial igual a 0. Então, eu vou fazer o seguinte, 0 ao quadrado é 0. Não vai fazer diferença na nossa conta. Então, eu vou cortar aqui. Somar 0 não vai fazer diferença na nossa conta. Então, eu vou cortar aqui. V0 vezes t vai ser 0 vezes o tempo. Não vai fazer diferença na nossa conta. Vou cortar aqui. Vou reescrever agora como ficam as nossas fórmulas do move quando a gente tem uma queda livre, V ao quadrado igual a 2g ΔH. V igual a gt. ΔH igual a gt ao quadrado sobre 2. Essas aqui são as que ficam mais diferentonas, porque além de mudar a aceleração para a gravidade, ΔS para ΔH, você também precisa lembrar que a velocidade inicial é 0, então ela vai cortar em todas as fórmulas.
Vamos dar uma analisada como ficam os gráficos para isso? Eu separei aqui gráficos de velocidade por tempo e gráficos de altura por tempo, que seria o nosso mais convencional posição por tempo. E aí eu separei no lançamento para baixo, na queda livre e no lançamento para cima. Eu deixei a queda livre aqui pertinho do lançamento para baixo, porque vocês vão perceber que existem muitas semelhanças entre eles, né? São dois corpos que estão caindo, só que um começa da velocidade zero e o outro já começa com uma certa velocidade. Vamos lá. No lançamento para baixo, o meu corpo começa a partir de uma velocidade inicial, uma velocidade que não é zero. Ele foi jogado para baixo, alguém fez força para que ele fosse para baixo. Ele já começa tendo algum valor de velocidade. Lembra que lá quando a gente analisou o lançamento para baixo, a velocidade era para baixo e a aceleração da gravidade também? Então, essa aceleração está fazendo com que o corpo comece a descer cada vez mais rápido. Está fazendo com que essa velocidade dele, esse movimento ocorra cada vez mais rápido. Essa velocidade se torne cada vez maior. Então, com o passar do tempo, essa velocidade inicial vai aumentando, 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 até chegar à nossa velocidade final, que é quando o corpo encosta no chão, quando ele chega ao chão. E aí o nosso gráfico fica mais ou menos assim, ó. Ele parte de uma velocidade inicial diferente de zero. E essa velocidade vai crescendo até que o corpo atinge a sua velocidade máxima, que é aqui a nossa velocidade final. Esse momento em que o corpo atinge a velocidade máxima é um instante de tempo final. Agora vamos analisar aqui o que acontece no gráfico de velocidade por tempo quando a gente tem um corpo que está caindo em queda livre. A grande diferença da queda livre para o lançamento para baixo é que na queda livre o corpo não foi lançado, então ele começa da velocidade zero. Ele começa aqui, ó, da origem do gráfico. E aí ele também vai aumentando até chegar a uma velocidade máxima que ele atinge quando chega no chão. Então aqui, essa é a nossa velocidade final. Ele vai partir da origem do gráfico, vai partir da velocidade zero no instante zero e vai crescendo até atingir a velocidade final. Nesse momento em que ele atinge a maior velocidade, a sua velocidade máxima, é quando ele chega no chão. E isso ocorre quando a gente tem um instante de tempo final. Antes de ir para o lançamento para cima, que tem umas características mais particulares, vamos analisar aqui o que acontece com a altura. Lembrando que a gente está adotando como referencial o chão. Então, o chão é o nosso referencial, é a nossa altura zero. E a partir daí a gente vai contando 1 metro, 2 metros, 3 metros, até H metros, tá? Que é a altura máxima. O corpo que está sendo lançado para baixo, ele parte da altura máxima, ele começa lá na sua altura máxima e ele vai descendo. Com o passar do tempo, ele vai descendo, descendo, descendo. E ele vai descendo de qualquer maneira? Não. Aqui, ó, a fórmula da sua variação de altura, como é que é? V0t mais gt ao quadrado sobre 2. Ou seja, essa altura varia? Varia, de acordo com uma função do segundo grau. Então, esse gráfico aqui de altura por tempo é um gráfico que vai formar um arco de parábola. A sua altura vai descendo, né? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo com o passar do tempo. E quando chega aqui, ó, no instante de tempo final, você está na altura zero. Ou seja, você está no chão, você está no ponto zero, está no seu referencial. Para queda livre? Para queda livre, esse gráfico não vai ter diferença, tá? Você parte de uma altura máxima, vai descendo, 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 formando um arco de parábola. E você atinge a altura zero no instante de tempo final.
Na apostila de vocês, na página 668, ele considera que o chão é a altura máxima e que o ponto em que a bolinha parte é o referencial. Então, ele está considerando lá em cima como zero e ele está considerando que para baixo tem as alturas. Por isso que o gráfico na apostila fica assim. Um arco de parábola, porém invertido. Por que eu não acho essa maneira mais prática? Eu acho mais fácil, você não tá errada, tá? É só um ponto de vista diferente, é só um referencial diferente. Para o nosso referencial, o chão é o ponto zero e para cima você vai contando as alturas. Para o referencial que a apostila adotou na página 668, onde a bolinha tá, o ponto que a gente considerou como máximo é o referencial deles e para baixo eles vão contando a altura. Então, eu estou só justificando para vocês que quando vocês adotam um referencial diferente, vocês vão enxergar, formar gráficos diferentes, ter funções com sinais diferentes. Então, escolham sempre o referencial que deixa as coisas mais práticas possível para vocês, tá? E aqui, nesse caso, eu enxergo que o mais prático é usar como referencial o chão. É a maneira que a gente está fazendo nessa aula. Vamos lá. Lançamento para cima. Velocidade por tempo. A primeira coisa que acontece é o seguinte. Quando eu lanço um corpo para cima, ele começa a subir, 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 até que ele para no ponto mais alto e começa a descer. Vamos entender melhor o que está acontecendo? Quando eu lanço um corpo para cima, apesar da velocidade ser para cima, eu tenho uma aceleração apontando o tempo todo para baixo. Eu tenho uma aceleração que quer fazer com que essa bolinha comece a ir para baixo e não mais para cima. Então, a partir do momento que eu lanço a bolinha para cima, que eu lanço um corpo para cima, ela começa a subir perdendo velocidade, ou seja, ela sobe cada vez mais devagar, até que ela atinge um ponto máximo, uma altura máxima, e a partir daí ela começa a cair. Então, vamos marcar o que está acontecendo, ó. Essa bolinha sai da minha mão com uma velocidade inicial. Essa velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que essa velocidade atinge zero. Tá vendo que aqui, ó, a velocidade está atingindo zero? Ela tá, ó, na direção do zero no eixo da velocidade. Então, ela vai diminuindo, 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 até que ela atinge o zero. E quando ela atinge o zero, vamos lá, essa velocidade foi diminuindo, 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 até que ela atingiu o zero no ponto mais alto, no ponto de altura máxima, e aí a bolinha começou a descer. Quando começa a descer, a aceleração está querendo mesmo que a bolinha vá para baixo. Ela está incentivando a bolinha a ir para baixo. Então, o que está acontecendo? A aceleração está cada vez aumentando mais a velocidade no sentido para baixo. Lembra que a gente precisa considerar um lado como positivo, um lado como negativo? Lá quando a gente falou de lançamento para cima, ó, a gente considerou que o sentido de movimento, o sentido de subir, era positivo. Então, a velocidade era positiva enquanto a bolinha subia. Repara aqui, ó, enquanto a bolinha subia, a sua velocidade foi diminuindo, mas ainda era positiva. Toda a sua velocidade estava acima do eixo zero. A partir de agora, a partir do momento em que a bolinha chegou no ponto máximo, a sua velocidade se torna zero e aí o movimento começa a ser para baixo. Aí a velocidade do corpo começa a ser para baixo. Se a velocidade está sendo para baixo, então agora essa velocidade começa a ser negativa. E aí, ó, essa reta continua. Porém, ela continua indo no sentido negativo da reta da velocidade. O que esse gráfico representa para a gente? Até chegar numa velocidade final, num instante de tempo final. Uma velocidade final que foi a máxima velocidade, né, que a bolinha atingiu ali quando chegou no chão, no instante de tempo final.
Mas vamos enxergar tudo que esse gráfico diz pra gente, ó. A bolinha saiu da minha mão com uma determinada velocidade. Ela foi subindo, porque ela ainda estava na região positiva do gráfico. Ela foi subindo com a sua velocidade caindo, ou seja, sua velocidade ainda era positiva, porém ela foi ficando cada vez menor, 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 até que a sua velocidade atingiu zero nesse instante de tempo aqui, ó. Nesse instante de tempo t, foi quando a bolinha, ó, ela foi subindo, 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 até que a velocidade atingiu zero. Então, esse instante aqui representa o tempo de subida. Até aqui, a bolinha estava subindo. Depois desse momento, ela começa a descer. Coisas importantes que a gente precisa saber sobre isso é que isso aqui representa o tempo de subida e esse momento, que a velocidade é zero, ocorre quando a bolinha está na sua altura máxima. Ela sobe, 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 quando atinge a maior altura, a sua velocidade zero, e aí ela começa a descer. Vamos ao gráfico de altura por tempo. Vamos lá, vamos lá. A bolinha está partindo de uma altura, sei lá, vamos supor que eu estou lançando ela a partir do chão. Então, a bolinha está partindo de uma altura zero, lá do nosso referencial. Assim como eu mostrei para vocês no lançamento para baixo, aqui, ó, a variação de altura está sendo determinada por essa fórmula aqui, que é uma fórmula, é uma equação do segundo grau. Então, esse gráfico vai formar um arco de parábola, tranquilo? Vamos entender o que esse arco de parábola vai dizer para a gente, ó. Nesse aqui, com a concavidade dessa maneira aqui, com a concavidade para baixo, estava representando que a altura foi diminuindo com o passar do tempo. O que acontece nesse gráfico do lançamento para cima? Ó? A minha altura começa a aumentar em relação ao tempo, até que ela atinge uma altura máxima e a partir daí o corpo começa a descer. Então, eu tenho uma parábola completa, onde aqui, ó, eu tenho a minha altura máxima, até aqui eu considero tempo de subida, foi o tempo que a bolinha demorou para subir, e aqui é o instante de tempo final. Tranquilo até aqui? Dá uma olhada no gráfico, vê se você entendeu tudo direitinho. Vamos lá. Essa parte de baixo, os gráficos de altura por tempo, formaram arcos de parábola, porque as funções de altura eram sempre funções do segundo grau, enquanto as funções de velocidade eram sempre funções de primeiro grau. Ó. Repara aqui, ó. As funções de velocidade eram funções de primeiro grau. Por isso, o gráfico de velocidade por tempo forma uma reta, que é a representação gráfica de função do primeiro grau, e o gráfico de altura por tempo forma um arco de parábola, que é a representação gráfica de uma equação do segundo grau. Galera, tem alguns bizus que eu queria dar para vocês. Todas essas fórmulas que eu vou falar aqui, todas essas dicas de agora, você consegue chegar com aquelas formulinhas que a gente viu, tá? Com aquelas adaptações. Mas, se você souber disso aqui, se você tivesse sacado na hora da prova, você consegue otimizar o seu tempo, né? Você perde menos tempo naquela questão e isso te dá mais tempo para as questões da prova que forem mais difíceis. Vamos lá. Analisando aqui, ó, nessa coluna, o movimento para cima. Como é que eu posso descobrir o valor do tempo de subida? Como que eu posso descobrir o tempo de subida? Lembra que aqui na altura máxima, ó, a altura máxima, que é esse pontinho aqui, esse ponto é onde eu chego na altura máxima e aí eu descubro o tempo de subida, né? Nesse ponto de altura máxima, eu comentei com vocês que a velocidade chega a zero. Então, vamos fazer o seguinte. Lembra daquela fórmula, ó? Lá a formulinha de velocidade? Vamos lá. Para lançamento para cima, a formulinha de velocidade, ó.
V igual a V0 menos GT. Menos por conta daquele movimento que a aceleração está apontando para baixo e o sentido do movimento está apontando para cima. V igual a V0 menos GT. Essa fórmula diz para mim o seguinte, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial menos... Eu não sei se vai dar para ver com essa lapiseira, então eu vou escrever aqui com a caneta, tá? V igual a V0 menos GT. Acho que agora fica melhor para visualização. Se eu quero descobrir o tempo de subida, eu estou interessado em descobrir o tempo lá no ponto mais alto. Eu estou interessado em descobrir o tempo quando a minha velocidade é zero. Porque no ponto mais alto, a minha velocidade final é zero. Então, eu vou trocar aqui, ó, velocidade final por zero. Vou ficar zero igual a V0 menos GT. Todo mundo acompanhou? Eu estou interessado em descobrir o tempo de subida. Eu estou interessado em descobrir o tempo quando a minha velocidade final é zero. Por isso, eu substituí aqui. E aí, como eu estou interessado em descobrir o tempo, o que eu vou fazer? Isolar esse tempo. Vou passar esse menos GT para o outro lado. Vai ficar, ó, GT, que passou para o outro lado, agora ficou positivo, igual a V0. Já que eu quero descobrir o tempo, vou passar esse G lá para o outro lado. Tempo igual a V0 sobre G. Ou seja, o meu tempo de subida sempre vai ser velocidade inicial dividida pela gravidade. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é sobre o tempo total. Repara aqui, ó. Essa bolinha leva um determinado tempo para subir e um determinado tempo para descer. Tem uma característica muito importante sobre esses intervalos de tempo. Eles são iguais. Para a bolinha sair de uma altura zero e voltar para essa altura zero, esse intervalo de tempo de subida e de descida são iguais. Então, ó, o tempo total é simplesmente 2 vezes o tempo de subida. Tempo total é 2 vezes o tempo de subida, vai ser 2 vezes V0 sobre G. A gente só precisa prestar atenção no seguinte detalhe, ó. Partindo do referencial, a bolinha partiu do chão. Ela vai demorar o mesmo tempo para subir que ela vai demorar para descer. Existem algumas questões militares que são um pouco mais específicas. Tipo, ter uma pessoa na sacada do seu prédio, que ela já se encontra a 12 metros de altura, um exemplo. E aí, a partir daí, a pessoa lança um corpo para cima. O corpo vai demorar o mesmo tempo para subir e para descer. E para chegar nessa altura que ele foi lançado, o tempo de subida é igual ao tempo de descida para que o corpo chegue na mesma altura. Se esse corpo for chegar até o chão, aí vai incluir um pouquinho mais de tempo, tá? Vamos ver se ficou claro. Se a pessoa está a 12 metros e lançou o corpo para cima, lançou uma bolinha para cima, essa bolinha vai demorar para subir a mesma quantidade de tempo que ela vai demorar para descer e se encontrar a 12 metros de altura. Se ela for descer até o chão, então ela vai demorar mais um pouco de tempo, tá? Isso aqui só serve para a bolinha que sobe e quando desce retorna à mesma altura do lançamento. Vamos lá. Outra coisa que a gente pode descobrir é a altura máxima quando a gente não tem o tempo. Quando a gente não tem o tempo e não quer descobrir o tempo, a gente sempre apela para o Torricelli. Vamos olhar aqui, ó, como que fica a equação de Torricelli lá quando a gente está analisando o lançamento vertical para cima. Aqui, ó, a nossa equação de Torricelli fica assim. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G delta H. Vamos lá. Vou transcrever aqui. Estou interessada em descobrir a altura máxima. No ponto de altura máxima, a minha velocidade é zero. Então, a minha velocidade final vai ser zero. Zero ao quadrado dá zero mesmo. Isso é igual a V0 ao quadrado menos 2G delta H. Estou preocupada em descobrir a altura. Então, todas as operações que eu vou fazer aqui é para isolar essa altura. Então, eu vou passar esse menos 2G delta H para o outro lado.
Quando ele for para o outro lado, vai mudar de sinal, vai ficar 2G ΔH, tudo positivo. Isso aqui é igual a V0 ao quadrado. Estou interessada na altura, vou passar esse 2G para o outro lado. Estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. V0 ao quadrado sobre 2G. Essa é uma maneira de encontrar a altura máxima sem precisar usar o tempo. Eu passei aqui para essa outra folha para especificar que essa última dica de movimento para baixo só se aplica para queda livre e para a gente não se confundir com todas as outras fórmulas que somente se aplicavam para o lançamento vertical para cima, que foram aquelas fórmulas que a gente trabalhou na folhinha anterior. Então vamos lá. Essa dica aqui se aplica melhor quando eu considero que o meu referencial está na altura máxima da bolinha. Quando eu considero que o meu referencial está na altura de partida, onde começa o meu movimento. Então, se o meu referencial está aqui, eu vou considerar que aqui é o meu ponto zero. E a bolinha vai cair, cair, cair. Nessa altura aqui, eu chego à minha altura final. Essa altura final eu vou chamar de H, beleza? É aquele referencial que a apostila estava adotando, como eu comentei com vocês. Estou considerando que o referencial é aqui na altura da bolinha, então aqui é o zero e eu vou contando 1 metro, 2 metros, até chegar a H metros, que é a altura final. Como que eu posso encontrar o tempo de descida? O tempo de descida é o tempo necessário para a bolinha chegar até essa altura H aqui, ó. Então, eu posso usar aquela fórmula que diz assim, ΔH é igual a GT ao quadrado sobre 2. Lembra dela? Era a última fórmula que a gente escreveu para queda livre. Esse ΔH é variação de altura. Assim como ΔS era variação de posição, ΔH é variação de altura, representa H final menos H inicial. Então, ó, a altura final menos a altura inicial é igual a GT ao quadrado sobre 2. A altura final é o meu H. A altura inicial, para esse referencial que eu estou adotando nesse exemplo aqui, a altura inicial era 0. Isso aqui é igual a GT ao quadrado sobre 2. Tranquilo até aqui? H menos 0 dá H. Vou passar o G sobre 2 para o outro lado. Esse 2 que estava dividindo vai passar para lá multiplicando. O G que estava multiplicando o T vai passar dividindo. Então, vou ficar com 2H sobre G igual ao tempo ao quadrado. Já que o que me interessa nesse exemplo é descobrir o tempo de descida, então eu tenho que passar esse expoente aqui para o outro lado. E quando eu passo potência para o outro lado, ela vai no formatinho de raiz. Então, o tempo de descida equivale a raiz de 2H sobre G. Por que essas fórmulas são úteis? Porque quando cair uma questão assim, de queda livre, que ele quer descobrir o tempo de descida, você pode só aplicar aqui nessa equação pequenininha e descobrir muito mais rápido. É claro que todas essas dicas que eu dei, tanto essa sobre queda livre, quanto aquelas sobre lançamento vertical para cima, todas elas partiram das fórmulas do MOVE, e das suas alterações. O principal para essa aula, que você não pode esquecer, lançamento vertical é um lançamento que acontece em uma direção só. Ele tem uma aceleração e essa aceleração é constante. Então, ele faz parte do MOVE. Todas as fórmulas que eu posso usar em lançamento vertical vêm do MOVE adaptadas. Então, eu vou considerar a minha aceleração, aquele A lá do MOVE, como G, que é a minha gravidade. Eu vou considerar a variação da posição, o deslocamento, como variação de altura. Quando eu estiver falando sobre a queda livre, o corpo começa tendo uma velocidade inicial 0. E isso é o mais importante. Isso é o que vocês precisam aprender e entender de fato, tá? Então, galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tanto nas aulas ao vivo, quanto nas redes sociais. Eu tô sempre disposta a tirar as dúvidas de vocês, né? E tentar tornar esse momento, mesmo que online, o mais educativo, o mais produtivo possível.
E é isso, gente. Beijo, até a próxima aula.